Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o pastor Sidney e este é o canal Sarando Vidas. Estamos aqui novamente para trazer mais um pouco, uma porção da palavra de Deus para você que é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito. Eu gostaria de pedir a você que está chegando agora que você compartilhasse, que você se inscrevesse, deixasse também o seu comentário. Hoje nós vamos estar falando um pouco do livro dos Salmos, algumas curiosidades sobre o livro dos Salmos. E se você tiver alguma outra curiosidade sobre esse livro, você deixa nos seus comentários, que quem sabe no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre esse assunto novamente. Eu gostaria de falar sobre algumas particularidades aqui desse livro tão abençoado, desse livro tão lindo que nós temos na Bíblia. Então eu gostaria de pedir a você que não pulasse nenhuma parte, assistisse o vídeo até o final, para que você possa estar aprendendo um pouco mais sobre os Salmos. Amém? Vamos então o vídeo em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de falar desse livro dos Salmos é que ele é dividido em 5 partes. Tem muita gente que às vezes não sabe disso. Ele é dividido em 5 partes, né? A primeira parte vai do 1 ao 41, depois vai do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 termina lá até o 150. E interessante que cada uma dessas partes aqui, dessas divisórias, tem um pouco a ver com os 5 primeiros livros da Bíblia, com o Pentateuco. Se você for ler o Salmo, louvado seja Deus, principalmente do 1 ao 41, você vai ver que no fundo, ele tem uma particularidade com Gênesis, né? Ele tem uma particularidade com Gênesis. Então, o total dos salmos, nós sabemos que são 150 salmos, e a maioria deles é escrita por Davi, é escrita por Davi. E alguns outros, né? Alguns eruditos acreditam até que Moisés também escreveu o Salmo 90, alguns outros salmos, tem os filhos de Asaf também, que escreveram, louvado seja o nome do Senhor. Mas se resumindo, a maioria dos salmos foi Davi que escreveu. Por exemplo, o Salmo 41, a maioria deles é de Davi. O Salmo que vai do 42 ao 72, a maioria também é de Davi e dos filhos de Corá. E tem também, louvado seja o nome do Senhor, a maioria de Asaf, tem alguns que são anônimos e por aí vai. Então o Salmo ele é muito dividido, mas sabemos que a maioria dos Salmos foi o Davi que escreveu, né? O salmista Davi que escreveu a maioria dos Salmos. Eu gostaria de estar falando sobre os títulos dessas partes, do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Não parece não, mas cada um deles tem um título, né? E cada um deles se assemelha a um livro do Pentateuco. Por exemplo, deixa eu passar para você, do 1 ao 41, o título é O Ser Humano e a Criação. O Salmo do 1 ao 41, o título desse Salmo aqui até o 41 é o ser humano e a criação. E ele é característico, louvado seja Deus, das coisas que tem lá em Gênesis. É praticamente o que está lá em Gênesis, né? Então ele se assemelha ao livro de Gênesis. Então o Salmo de 1 ao 41, ele é um salmo que tem esse título, o ser humano e a criação, e ele também tem uma certa semelhança com o livro do Gênesis. Já o Salmo 42 ao 72, o título desse salmo é Livramento e Redenção, né? Que se assemelha ao livro do Êxodo. Você está anotando aí? Livro do 42 ao 72, o título é Livramento e Redenção, que se assemelha ao livro do Êxodo. Já o livro, né, louvado seja Deus 3, que vai do 73 ao 89, é adoração ao santuário, é adoração e santuário, né? Adoração e santuário de Deus. Ele se assemelha ao livro de Levítico. Você está vendo que as partes dos salmos divididos, ele vai se assemelhando aos livros lá do Pentateuco. Eles têm um certo paralelo com o livro do Pentateuco. Por exemplo, o Salmo 90 até o Salmo 106, o título dele é O Deserto e os Caminhos de Deus.
É o Salmo 90 até o Salmo 106. Se você for ler esse Salmo do 90 ao 106, você vai passar por essas partes. Louvado seja Deus. E se assemelha ao número ao livro de Números. E para terminar aqui, para você ficar um pouco inteirado, né, desse livro dos Salmos, louvado seja o nome do Senhor, o livro do Salmo 107 ao 150 é a palavra de Deus e o seu louvor. O título desse livro, do 107 ao 150, é a palavra de Deus e o seu louvor. Você vê que cada uma dessas partes tem um título, né? E cada um desses títulos se assemelha a um livro do Pentateuco, nesse caso aqui, Deuteronômio, né? Que é a palavra de Deus e o seu louvor. O interessante é que o salmo no hebraico, né? Quer dizer Tehillim. Tehillim no hebraico significa louvor, e já no grego, pixalmoi, né, que significa cântico. Então, tanto no grego como no hebraico, se resume tudo em louvor e adoração, cântico ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse vídeo de hoje nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus e agora um pouco mais do livro dos Salmos. Eu gostaria de novamente pedir a você que deixasse nos seus comentários se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma outra curiosidade sobre o livro dos Salmos, para nós estar postando no próximo vídeo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.